Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Eu sou Ivan Lima e é um prazer te receber aqui. No último domingo, recebemos a notícia de que Guilherme de Pádua morreu. O ator colocou fim à sua curta carreira quando cometeu um terrível crime nos anos 90. Desde que saiu da prisão, o então ex-ator tinha se tornado pastor e mantinha um canal no YouTube. Mas o trauma que ele causou no Brasil inteiro nunca foi esquecido. Após matar brutalmente a jovem Daniela Pérez, Guilherme de Pádua se mostrou frio o suficiente para ir até o velório da jovem para abraçar seus amigos e familiares. Como foi o desfecho dessa história? Vem comigo que eu te conto mais detalhes da vida de Guilherme de Pádua. Mas antes de irmos direto ao assunto, deixa eu te contar uma novidade. Você sabia que nós temos agora uma marca de roupas? Em nosso site, que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link na descrição do vídeo, você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou das nossas camisetas. Nascido em Belo Horizonte, Guilherme de Pádua veio ao mundo em 1969. Após crescer na capital mineira, o jovem chegou ao Rio de Janeiro já no final da década de 80, quando foi em busca do sonho de construir uma carreira como ator. Antes de chegar à TV, Guilherme trabalhou por muito tempo no teatro. Na peça Pasolini, que contava a história do famoso cineasta italiano, Guilherme interpretou o garoto de programa que mata o protagonista. Depois, ele participou do musical Blue Jeans, que fez muito sucesso entre os anos 80 e 90. Além disso, ele também atuou em alguns papéis um tanto polêmicos. Guilherme voltou a interpretar um garoto de programa, dessa vez em Via Ápia, um filme erótico alemão que fez muito sucesso nas saunas de prostituição masculinas do Rio de Janeiro. Destaque também para sua participação no show de striptease feito por Heloína, os Leopardos. Heloína foi uma travesti que organizava os shows na Galeria Alaska, em Copacabana. Sabemos ainda que Guilherme se relacionou com Paula Tomás, famosa por ser encrenqueira, ciumenta e por idolatrar entidades místicas que supostamente estariam por trás de um ritual de sacrifício que o casal cometeu. No início dos anos 90, Daniela Pérez era uma das atrizes mais queridinhas do público brasileiro. Muitos diziam que ela era a melhor candidata ao posto de namoradinha do Brasil, que antes era ocupado pela atriz Regina Duarte. Mas como você deve saber, o final dessa história não acaba nada bem. Era 1992 quando Daniela atuava na novela de Corpo e Alma, de autoria de sua mãe. Ela interpretava a personagem Yasmin, que se envolvia momentaneamente com um personagem chamado Bira, vivido pelo ator Guilherme de Pádua. No documentário Pacto Brutal, que conta a história do crime cometido por Guilherme, Glória Pérez, mãe de Daniela Pérez, conta que o ator caiu no elenco da novela de paraquedas. Antes dele ser cotado para interpretar o personagem Bira, Alexandre Frota estava designado para o papel, mas ele tinha compromisso com outros trabalhos. Foi então que Roberto Talma, diretor da novela, analisou a ficha de Guilherme de Pádua num banco de dados de atores iniciantes. Até aquele momento, Guilherme só tinha trabalhado na televisão na obra Mico Preto, novela das 7, que tinha ido ao ar em 1990. Foi quando ele foi escolhido para atuar como Bira. A trama girava em torno de Paloma, personagem interpretada por Cristiana Oliveira. Paloma recebia o coração transplantado de uma mulher chamada Betina, grande amor de Diogo, que era interpretado por Tarcísio Meira. Yasmin, interpretada por Daniela Pérez, era a irmã da protagonista da trama. Então o cenário era esse.
Daniela atuava na novela de Corpo e Alma, de autoria de sua mãe, e interpretava a personagem Yasmin, que se envolvia momentaneamente com um personagem chamado Bira, vivido pelo ator Guilherme de Pádua. No episódio em que encerrava o romance entre Yasmin e Bira, Guilherme ficou arrasado com o enredo da história, tanto que ele teve crises de choro e procurou Daniela diversas vezes no camarim. Ele não aceitava que seu personagem estava, aos poucos, perdendo espaço na novela e pedia para que Daniela conversasse com sua mãe para mudar a história. Como isso não aconteceu, o ex-ator resolveu o problema da pior forma possível. Em um plano combinado com Paula Tomás, no dia 28 de dezembro, por volta das 9 horas da noite, Daniela e Guilherme deixaram os estúdios de gravação da Globo. A atriz parou seu carro em um posto de gasolina, onde Guilherme a avistou e passou a observá-la. Ao sair do posto, Daniela foi fechada pelo carro de Guilherme. Os frentistas do posto relataram que ele deu um soco no rosto da atriz, que caiu desacordada. Guilherme de Pádua e Paula Tomás colocaram Daniela no banco de trás e dirigiram até uma mata na Barra da Tijuca. Nesse momento, Paula dirigiu o carro com a atriz desmaiada e Guilherme seguia logo atrás com o carro de Daniela. Eles assassinaram a atriz de forma fria e brutal. Ninguém sabe ao certo qual objeto foi usado para matá-la. Uns dizem que foi um punhal, outros acreditam que foi uma tesoura, mas o fato é que o corpo de Daniela Pérez foi perfurado 18 vezes, atingindo o pulmão, o coração e o pescoço. Nos próximos dias, após o corpo da atriz ser encontrado, começou a investigação. Enquanto isso, a família e os amigos de Daniela faziam seu funeral. Guilherme de Pádua foi frio o suficiente para ir até o velório para consolar a mãe, o marido, a família e os amigos próximos da atriz. Porém, após surgirem algumas evidências de que o ator seria o assassino, Guilherme passou a ser o principal suspeito. Inicialmente, ele negou o crime, mas após constatarem muitas provas que evidenciavam que ele era o assassino, Guilherme acabou admitindo que tinha matado Daniela. Ele e sua esposa, Paula, foram presos acusados de assassinato. Durante muito tempo, a motivação do crime permaneceu uma incógnita. Primeiro, ele disse que tinha matado Daniela porque ela o assediava, mas isso foi desmentido por várias pessoas que conviviam com os dois. Depois, surgiu uma teoria de que a motivação fosse o ciúme doentio de Paula, por causa das cenas de amor que seu marido protagonizava com Daniela na novela. Porém, acredita-se que o motivo real tenha sido o de que Guilherme estava irritado porque seu personagem estava perdendo espaço na novela e ele acreditava que Daniela poderia ter influenciado na decisão de Glória Pérez. Anos depois, exatamente no dia 15 de janeiro de 1997, Guilherme foi condenado a 19 anos de prisão. Paula foi julgada meses depois, sendo condenada a 18 anos e 6 meses de prisão. Em 1999, após cumprir apenas 6 anos e 9 meses de prisão, o que significa o cumprimento de 1/3 da pena, Pádua foi solto. Ele se separou de Paula Tomás em 2006 e se casou com a produtora de moda Paula Maia, que havia conhecido na igreja que ambos frequentavam. No ano de 2012, Guilherme conseguiu um trabalho como TI. 2 anos depois, o casamento de Pádua com Paula Maia chegou ao fim. Paula, que tinha escrito um livro chamado Que Amor é Esse? A História Real de Guilherme de Pádua, declarou à imprensa em 2015 que Guilherme era um grande manipulador. Mas quem imaginaria isso de um criminoso? Guilherme de Pádua se casou pela 3ª vez com a estilista Juliana Lacerda em 2017, mesmo ano em que se tornou pastor na Igreja Batista de Lagoinha, em Belo Horizonte. Vez ou outra, ele aparecia na mídia em entrevistas sobre o assassinato de Daniela Pérez, ou mesmo quando, por exemplo, ele criou o seu canal no YouTube para falar sobre sua conversão religiosa. Uma das últimas aparições públicas de Guilherme foi em 2020, quando ele apareceu
em uma manifestação. O ex-ator acabou morrendo no último domingo, dia 6 de novembro, aos 53 anos de idade. A informação foi confirmada pelo pastor Márcio Valadão, fundador da Igreja Batista de Lagoinha, durante uma transmissão ao vivo pelas redes sociais. Ele sofreu um infarto em casa e não resistiu. O curioso é que existe uma coincidência macabra sobre a data da sua morte. Há exatos 27 anos, Glória Pérez voltou a escrever uma novela após a tragédia da sua filha. Ou seja, Guilherme morreu no mesmo dia em que a novela escrita por Glória Pérez estreou. O nome da novela é Explode Coração e Guilherme morreu de infarto. Isso faz algum sentido para você? Eu fico por aqui, mas nos vemos em uma próxima ocasião no canal da Fatos Desconhecidos. Um grande abraço, até a próxima.